Oi, pessoal. Esse é o segundo vídeo da disciplina MDA de 24.1, onde eu vou fazer uma sequência que vai iniciar o nosso primeiro projeto de fabricação digital, no qual a gente vai cortar uma superfície de dupla curvatura a partir da técnica que eu estou chamando de fuselagem, onde a lógica é a construção de uma superfície a partir dessas costelas e longarinas, né? No modo como se usa para a construção de barcos ou aviões. Então, uma superfície de dupla curvatura segmentada em planos paralelos e peças lineares que vão se unir e conformar aquela superfície, tá? Ela pode ser cortada, obviamente, a partir de materiais planos rígidos, que é o nosso caso, que é o MDF de 3 milímetros. Bom, essa sequência aqui vai recuperar assuntos da aula 3 e 4 e avançar para assuntos da aula 5. Então, mesmo quem veio na 3 e 4, eu recomendo que faça essa sequência aqui desse jeito que eu vou sugerir. Certo? Então, a gente vai entrar lá no Rhino, criar um novo arquivo com unidade em centímetros. Tá? A unidade é importante eu definir no meu arquivo de Rhino, porque ela vai me ajudar na hora de imprimir e de cortar. Tá? Então, é, e aí eu vou fazer o meu objeto de um tamanho que seja passível de ser produzido lá na laser. Então, eu vou criar um retângulo aqui, começando do zero, vou dar 80, que é a largura, Enter, 45, que é a altura, e esse é o tamanho da chapa que dá para cortar na nossa cortadora laser. Tá? Então, o meu objeto, eu quero que ele fique assim, o tamanho dele seja algo assim, de modo geral, menor do que a metade da altura, tá, da chapa, para eu conseguir ter um aproveitamento legal de material. Tá? Eu botei aqui um círculo, mas eu vou gerar minha superfície a partir de curvas, control point curves. Tá? Vocês não precisam fazer desse jeito, tá? Pode ser círculo, não tem problema não. Eu vou usar isso aqui só para dar uma superfície mais ou menos irregular. Tá? Estou deitando ela lá no chão, certo? Então está no plano XY. Eu estou usando a vista top aqui para desenhar. Vou usar uma técnica aqui para ter uma certa coerência formal, que é copiar a curva e mudar a escala dela usando o gumball. Tá? Então eu sempre posso ter uma espécie de coerência plástica aqui com essa maneira de modelar. Tá? Vou apertar um pouco aqui, apertar um pouco aqui. É, e, e observem que eu sempre vou tentar começar a curva. Eu vou fazer uma um pouco menor aqui a partir de um desenho livre. Sempre começando a curva da mesma posição, que tá, no caso está na minha extremidade direita aqui das minhas geometrias. Tá? Eu vou gerar 4 curvas. Vocês vão ver depois a importância disso. Sempre começar ela mais ou menos na mesma posição, porque isso vai ajudar na conformação da superfície. Bom, vista de perspectiva, eu estou vendo que as curvas estão planares. Se por acaso vocês fizerem curvas que não estiverem planares, você pode vir aqui e dar um Project to C-Plane. Tá? Deleta os objetos input sim. O que ele vai fazer? Você vai projetar os objetos no plano do chão e vai planificar, portanto, essas curvas. Tá? Eu vou levar a minha superior, a menor curva, para cima. Vou levar a maior aqui para baixo, deixar ela bem barriguda aqui. E a outra também. Eu estou vendo aqui mais ou menos o perfil da superfície, posso ajustar um pouco, mexer isso aqui, cada um vai poder brincar um pouco com a formação da sua superfície, tá? Mas a gente sempre vai fazer nesse exercício esses anéis para fazer uma espécie de casulo aberto em cima e embaixo. Tá? Agora eu vou lá no Grasshopper e vou jogá-las aqui para dentro. Eu já separei essas caixinhas vazias de curva, cliquei com o botão direito, troquei o nome, botei curva superior, média, inferior, tá? Para poder saber que se referem esses componentes aqui. Clico com o botão direito, Set One Curve para cada uma delas.
tá? E agora que elas estão setadas, eu até vou apagar a minha prancha aqui para não atrapalhar. Vou criar uma superfície com o componente loft. No loft, a gente dá como input as curvas, usando o shift aqui, ó, ele vai unir as curvas, né, criando uma superfície entre elas. Tá? Prestem atenção, se eu, na hora de fazer o meu input, eu inverter a ordem das curvas, tá, em relação ao que foi imaginado aqui, ele vai seguir a ordem que eu dei para o input. Ele vai fazer uma lista de 4 curvas, sendo que a média aqui é a última. Então, esse tipo de erro pode acontecer. Eu recomendo sempre usar o componente merge quando eu quero uma sequência determinada, certo? Então eu garanto a sequência de curvas aqui, certo? Fiz uma superfície barrigudinha interessante. E lá no componente Loft, se eu clicar com o botão direito no O, que é Options, e usar aqui esse quadrinho chamado Loft Options, eu posso brincar um pouco. Botei aqui Straight, ele está fazendo agora uma superfície a partir de curvas regradas. Vou aumentar um pouco aqui, ver o que acontece, vou baixar, brincar um pouco com isso. Eu vou usar aqui, na verdade, para minha superfície, a técnica desse loose, né, que ela fica mais frouxinha em relação às curvas médias e bate na risca nas curvas superior e inferior. Tá? Bom, está gerada a minha superfície. Vou diminuir um pouco aqui. E agora eu vou jogar essa superfície aqui para uma caixa vazia de BREP, tá? Boundary Representation. Vou trocar o nome dela, vou botar BREP Surf, que aí eu já sei que é a minha superfície. Vou copiar ela para o lado e vou ligar de novo, tá? Tem duas iguais. E vou clicar com o botão direito na última e botar Wire Display Hidden. Tá? Isso é uma maneira de você esconder o fio, fazer um Wi-Fi aqui. Tá? E esse componente aqui que tá aqui no final, eu vou de vez em quando, vou precisar usar essa superfície na definição mais adiante, então eu só vou copiar ele. É como se é uma maneira de eu recuperar uma variável, recuperar um dado que está lá no início da definição, sem ter os fios atravessando o espaço do Grasshopper. Tá? É uma técnica, uma boa prática de organização do espaço, eu acho que é útil. Tá? Aqui eu vou agora dar um preview off em todos os outros, para ficar só a minha última superfície. Lá no Rhino, vou selecionar as minhas curvas e dar Hide. Tá? E vai esconder as curvas. Depois eu posso, se eu quiser dar um Show, e vai exibir elas de novo, tá? Para mudar alguma coisa no desenho, que eu posso eventualmente querer fazer. Tá? Mas eu vou trabalhar por enquanto com Hide, porque eu não quero ter aquelas curvas aqui atrapalhando a visualização. Bom, o que mais eu preciso fazer? Eu preciso construir, proponho a vocês construir esse conjunto de parâmetros, tá, que vão ajudar a gente na construção da nossa definição. Tá? Normalmente eu gosto de construindo os parâmetros, as variáveis, né, os sliders que eu posso mexer, ao longo da definição. Conforme eu vou fazendo a dispondo os componentes, eu ponho os valores. E depois, no final de defeito, eu junto tudo aqui nessa cabine de comando. Tá? Mas para esse exercício, eu proponho que vocês criem eles antes e já deem os nomes. Tá? Vou mostrar como é que faz isso. Vou recriar esse primeiro aqui, que é a espessura da chapa. Tá? Slider, né? 0.1, ponto, 1. Tá? Isso vai me dar um slider com casa decimal, tá? Que vai ser a espessura da chapa. Ainda vou clicar com o botão direito Edit e vou botar duas casas decimais para poder estabelecer com precisão a espessura da minha chapa. Tá? Vou jogar ele aqui dentro, vou clicar duas vezes, Data, tá? Para usar uma caixinha vazia de dado, que ela aceita qualquer coisa. Tá? E vai carregar aqui o meu número, vou botar um ESP de espessura, tá? E vou fazer também uma cópia com Wi-Fi quando eu precisar desse componente.
Eu vou botar o Wi-Fi aqui. Eu vou poder carregar ele para qualquer lugar da definição quando eu precisar dessa variável, tá? Então, novamente, é uma maneira de recuperar variáveis, tá? Dicas de organização. Se você selecionar um conjunto de objetos, der Ctrl G, ele vai gerar um grupo, tá? Se eu mudar, clicar com o botão direito e quiser mudar a cor de fundo desse grupo, tá? Eu posso. Se eu clicar com o botão direito e Make Color Default, ele vai pegar a próxima vez que eu fizer grupo, ele vai pegar usar a mesma cor, tá? E a gente pode, é, esse objeto aqui, ó, não está dentro do grupo azulzinho, eu posso selecionar os objetos que eu quero adicionar, põe Add to Group e eles agora entraram dentro do grupo, tá? O grupo é uma maneira legal, deixa eu apagar esse, da gente carregar pedaços inteiros da definição. Ele faz uma espécie de tapete, aí eu arrasto o tapete e levo os móveis junto. Tá? Então, dicas de organização. Bom, então tá, a gente vai usar, eu estou propondo essas variáveis, chamando de merídio, meridiano. Tá? Ah, é, essas linhas que vão convergir para a parte superior e inferior da minha superfície, como se fossem os meridianos das coordenadas cartesianas terrestres, tá? Numa espécie de grelha polar, né? Linhas que convergem para um certo ponto, e vou chamar de paralelos as intersecções entre planos imaginários paralelos e a superfície externa. Tá? Assim como nas coordenadas da Terra, latitude e longitude. Tá? Então, eu vou usar esses termos, então eu vou ter número de meridianos, quantos meridianos eu quero, e a largura deles, a gente vai entender o que é isso, a largura da peça, tá? Podem ser valores pequenos, largura, e podem ser valores grandes para o número de meridianos. Paralelos, a mesma coisa, o número de paralelos, a largura deles é o que vai criar a espessura da peça a ser cortada. E vou ter essa variável aqui, ó, paralelo distância superior, paralelo distância inferior. Também podem ser valores pequenos, eu vou explicar o que é isso. Tá? E claro, a espessura da chapa eu vou botar 0,3 aqui como MDF de 3 milímetros para início de conversa. Bom, vamos começar com a modelagem. Tá? A primeira coisa que eu quero fazer é construir os meus paralelos. Então, a lógica aqui vai ser o seguinte: eu vou jogar os paralelos como planos que vão interseccionar a minha superfície, né? E são planos paralelos entre si. Tá? Gente, quando eu falo planos, tá? Isso é uma entidade geométrica do Grasshopper, do Rhino, Grasshopper, bem importante. Tá? Um plano não é uma superfície com limite. Né? Não é uma folha de papel, não é um plano. O plano aqui é uma coisa infinita, que ele não tem fim. Tá? O plano sempre tem um ponto de origem, tá? Que é o zero do plano. Então, sempre que a gente for criar um plano no Grasshopper, ele vai perguntar qual é a origem, o ponto é o ponto de partida, e o plano sempre tem uma coordenada x do plano, uma y do plano e uma z do plano, que a gente também chama de normal. Tá? A normal do plano é a coordenada perpendicular à extensão dele. Tá? Eu botei aqui x', y' e z' para não confundirmos com o, as coordenadas cartesianas do mundo, né? Lá do Rhino, certo? Então, assim, se eu tiver um plano oblíquo, se eu tiver um plano que está torcido em relação ao chão, ele vai ter o x, o y e o z dele, tá? E a origem, claro. Que não vão corresponder ao x, o y e o z do mundo, certo? Então, isso vai ser muito importante. Logo adiante, a gente vai ter que descobrir planos de objetos que são oblíquos, torcidos, e vai usar o plano desses objetos planares para operar com eles, certo? Então, o conceito de plano é importante lembrar. Bom, vamos lá. Então, eu vou botar um plano eu vou partir de um plano que está lá na extremidade inferior e vou copiar ele várias vezes para cima para formar os meus paralelos, tá? Só que tem um pequeno detalhe.
Se eu usar a extremidade inferior e superior da minha definição, tá? Eu vou estar criando um plano numa posição que, na hora de fazer a fabricação, de fazer o recorte, de dar a espessura para a chapa, ele vai estar muito na ponta e eu não vou ter onde agarrar aqui no encaixe. O legal é eu poder trazer o plano da parte superior um pouco para baixo, o plano inferior um pouco para cima, tá? Para que isso possibilite o encaixe físico entre as peças. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma definição que eu já estou antevendo um problema de construção, certo? O que já é uma pista aí para vocês que na hora de fazer uma definição de Grasshopper, né, é legal que a gente já tenha uma espécie de projeto do sistema, né, concebido, pensado, talvez feito em croquis, né, para poder assim não incorrer nesses erros, tá? Então eu já sei onde eu estou indo com a minha definição de Grasshopper, o que eu estou fazendo é a construção da definição da modelagem do programa. Tá? Então, eu inseri aquela superior D, paralelo D superior, que é uma variável que tem aqui no Grasshopper, para estabelecer justamente a distância da extremidade superior e inferior da minha superfície. Tá? Então, como é que eu vou modelar aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar aquela curva inferior, né, a mais de baixo, vou criar um wire display aqui hidden, tá? Repetir essa caixinha aqui. Tá? Vou usar o componente área. O componente área, ele me dá a área daquele objeto que ele está pegando, se o objeto for planar. Tá? Um retângulo, um círculo, ele diz qual é a área, mas não é isso que eu quero. Ele também me dá o centroide desse objeto, um ponto que está mais ou menos no centro ali. Então, é esse ponto aqui que eu quero. Eu vou jogar um plano lá. Tá? O meu plano vai ser XY plane, de XY, e põe o centroide na origem desse plano. E então ele gerou um plano aqui que é paralelo ao XY do mundo. Tá? Eu poderia criar um XZ, só para a gente ver o que ele faz. Eu ponho um componente aqui, ele já gera com a origem no 00 um plano que é perpendicular ao mundo, certo? Paralelo à vista frontal. Certo? Então, só para a gente entender aqui, começar a entender o conceito de plano. Bom, botei ele lá. Esse cara aqui que eu quero copiar tantas vezes para cima. Tá? E, então, copiar aqui, eu vou usar o move, certo? Vou jogar esse plano aqui, é a geometria que eu quero copiar. Ele começa por default copiando 10 para cima. Tá? Mas eu vou copiar uma série de valores para cima. Eu preciso de um número, ele está copiando um. Eu preciso de um conjunto de valores aqui que vai estabelecer a posição desses planos para interseccionar a superfície. Tá? E eu vou usar o componente range para fazer isso. Tá? Esse range é o que vai gerar esse conjunto de valores. Tá? Vamos entender rapidamente o que é o componente range. Tá? O range ele é diferente do componente série. Tá? A gente já usou em outra aula aqui o componente série. No série eu dou a informação de início, qual é o valor, né, o menor. Eu dou o passo, quer dizer, os incrementos da minha série, nesse caso é 0,25, tá? E dou a contagem, quantos eu quero. Aqui eu pedi para ele me dar 6, então ele vai dar 0, 0,25, 0,5 e vai crescendo. Se eu aumentar a contagem, passar para 7, 8, 9, ele vai simplesmente aumentando o valor final conforme o incremento determinado, certo? Então, na série, para eu controlar qual é o valor mais alto, eu tenho que fazer uma conta antes. O passo vezes a contagem vai dar o valor mais alto, certo? Então, o range é mais legal porque a gente precisa fazer, porque o range ele tem uma outra lógica. Ele parte de um domínio inicial, onde você estabelece o valor de início e de fim, tá? E depois você diz o número de segmentos que você quer ali. Você vai dividir esse domínio em X segmentos. Então, o domínio fornecido aqui é 0 a 1, o número de segmentos é 4, tá? E ele me retorna 5 valores. Né? 0, 25, 5, 7, 5 e 1. Né? O valor inicial e final eles compõem. Tá? Então, é interessante a gente lembrar que eu forneço, né, o número de segmentos e recebo o número de valores sempre
acrescido de 1. Né? Eu dou 4 segmentos, recebo 5 valores no final. Tá? Mas o importante para a gente aqui, por que isso aqui é importante? Porque a gente vai definir para os nossos planos o valor a altura do plano superior e inferior em função da superfície. Esse aqui vai ser o nosso domínio, certo? Depois a gente vai dividir os intervalos. Tá? Então, lá na definição de Grasshopper, eu vou estabelecer o domínio baseado na. Oi, gente. Pronto. Baseado na minha superfície. Então, assim como eu peguei a curva inferior para achar o centroide, vou pegar agora a curva superior, tá? Vou conectar ela, vou fazer o Wi-Fi para não atrapalhar a minha definição. Ótimo. Vou botar o componente área e vou recuperar o centroide da parte superior, certo? E puxar esses caras um pouco mais aqui para diante. E para cada um deles, eu vou usar um deconstruct point, tá? Point deconstruct, tá? Onde eu consigo obter o valor de x, y, z de cada ponto. Tá? Vou botar um peno para a gente ver. O meu valor de z para o ponto superior é 21. O meu valor de i, z para o ponto inferior é 0. Certo? Então, a partir desses dois valores, eu estou criando aqui um domínio, né, que está pegando a peça inteira. Só que eu não lembra que eu não quero isso. Eu quero descer um pouco a superior e subir um pouco a inferior. Então, eu vou recuperar esses dois valores aqui lá da minha definição inicial, né? Vou usar o componente subtraction, só digito menos ali. Então, esse valor 21 menos a distância superior vai me gerar aqui 18, tá? Porque o meu valor de distância superior está 3 aqui. Tá? E no outro caso, eu vou usar um addition, tá? Então operações matemáticas têm componentes para elas aqui. Eu vou adicionar 4 no valor inferior, então a minha peça, o meu primeiro plano, o plano inferior, vai estar a 4 de altura do chão. Tá? Então, esses dois valores vão estabelecer o meu domínio. Então, agora eu vou botar construct domain, tá? Onde o valor A vai ser o, o mais baixo, é o 4, o valor B é o valor mais alto, tá? E agora eu consigo ver, está aqui, consigo ver o resultado final. O domínio é uma unidade formada, uma unidade composta, né? Um valor composto. Ele é formado de valor inferior e superior, então ele sempre é expresso dessa maneira. 4 to 18.98, tá? Então, esse domínio construído a gente vai botar lá em domain do range, tá? Por default, range joga 10 valores, tá? Então, aqui a gente consegue ver a subdivisão daquele domínio em 10 segmentos, não é 10 valores, é 10 segmentos, né, que retorna 11 valores, certo? Só que eu não vou usar 10, eu quero estabelecer um número de paralelos de acordo com uma variável que eu possa mudar. Então eu tenho aqui por acaso 10, eu vou só de brincadeira botar aqui 12, tá? Vou levar esse paralelo número, tá? Quantidade, tá? E agora dei como input 12 segmentos, ele está me retornando 13 valores, né? Percebam que a lista sempre começa em 0, termina em 12, portanto são 13 valores. Tá? Olha só, eu tenho 13 valores. O nome da minha variável é número de paralelos. Tá? Então, se eu quiser controlar o número de peças através daquela variável, tá? Eu tenho que fornecer um valor menor aqui. Se eu quiser 12 peças, certo? Eu tenho que fornecer 11 intervalos. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no input, ir lá dentro de expression e botar uma expressão que vai ser x menos 1. X aqui sempre vai ser o input, tá? E eu faço uma expressão matemática depois.
Tá? Então, x menos 1 significa, se eu fornecer 12 aqui, o componente, depois da operação, vai trabalhar com 11 intervalos. E o resultado vai ser 12 valores. Tá? Então, eu forneci 12, que é o número de paralelos que eu quero, vou receber 12 valores. E esses caras aqui que eu vou jogar dentro do meu Z, né? Unit Z, para fazer o movimento na direção Z, né? E aqui eu tenho os meus planos, agora que são os planos com os quais eu vou trabalhar, tá? Vou esconder todo esse pessoal aqui, preview off, certo? Estou vendo os planos, beleza? É, agora eu vou usar o componente intersect. Esse componente aqui é ruim de digitar ele, melhor buscar ele lá em cima. Eu vou lá dentro de intersections, tá? Tem um conjunto grande de componentes que diz respeito a intersecções. Eu vou lá em matemáticas e vou usar esse componente aqui, BWrap plane, intersecção entre uma BWrap, né, que é uma superfície, e um plano, tá? Ou um conjunto de planos. Tá? Os planos eu acabei de obtê-los aqui, botei aqui dentro do componente e a minha BWrap é a superfície. Então eu vou pegar aquele Wi-Fizinho que eu fiz antes, vou carregar ele para cá, tá? E botei aqui. Aí olha só o que ele gerou, né? Justamente as intersecções entre aquele conjunto de planos e a minha BWrap. Tá? Beleza, como se fossem curvas de nível, né? Trabalhando dentro de um interseccionando a superfície. Existe, na verdade, pessoal, um componente chamado contour, tá? Que faz exatamente a mesma coisa, é parecido com isso, tá? Mas eu preferi mostrar para vocês como é que se faz com a mão. O que, que o contour faz? Tá? Eu jogo a superfície aqui, deixa eu apagar o resto aqui só para a gente ver. Eu jogo a superfície, ele vai perguntar alguns detalhes, uma delas é a distância entre as curvas de nível, tá? E ele faz justamente essa intersecção. Por que eu digo que isso aqui é bom para fazer curva de nível? Porque ele vai partir sempre da parte inferior da superfície, como se tivesse um chão, né? E você dá assim, a distância entre elas, ele sai fazendo intersecção até onde terminar. Então, ele não quer saber se o superior aqui está a uma distância determinada do fim da superfície, ele simplesmente está mantendo aqui os intervalos. É como se ele fizesse uma série partindo do zero no incremento que você dá aqui. Tá? Então, esse é um componente que é legal para fazer curva de nível em maquete, mas eu preferi mostrar a outra técnica porque a gente quer controlar o domínio das intersecções. Tá? Bom, beleza? Essas são meus paralelos e eu quero gerar com eles, na verdade, objetos, tá? Físicos que podem ser cortados. Tá? Então, o componente que eu vou usar aqui é o Boundary Surfaces. Tá? Boundary Surface. O Boundary Surface ele recebe. Deixa eu desligar aqui. Opa, deixa eu deixar esse aqui ligado. Eu vou desligar a minha superfície lá na frente. Tá? O que o Boundary Surface faz? Ele recebe curvas planares, se elas de fato forem planares, ele cria ali uma superfície cuja curva é o limite. Tá? Então, aqui eu tenho essas bolachas aqui para fazer a minha fabricação, só que eu queria a minha fuselagem oca, não maciça, certo? Então eu preciso repetir, eu vou usar um offset de cada uma dessas curvas aqui, tá? Para gerar uma espécie de anel. Eu vou usar o Offset Curve, que tem duas curvinhas aqui, tem alguns plugins, eu tenho um plugin instalado que dá um Offset Curve para os dois lados, eu vou usar o mais simples, ele só tem duas linhas ali no ícone, tá? E vou jogar aqui todas as curvas geradas pelo meu contorno, tá? Deixa eu apagar esse boundary. Todas as curvas geradas pelo meu contorno. E assim, o Rhino 8 ele está jogando a curva sempre para fora, tá? Como padrão de uma superfície
desculpa, de uma curva fechada, tá? É, eu vou querer jogar ela para dentro, tá? E vou querer jogar em que distância? Eu vou usar essa variável aqui, paralelo largura, tá? Eu estou falando aqui da largura do anel, da largura da peça, tá? Considerando que ela vai ser uniforme. Vou jogar em D de distância, tá? A variável lá estava em 2, tá? Então eu tenho a distância de 2 unidades, 2 centímetros aqui. Só que eu quero jogar para dentro, não para fora. Então eu tenho que transformar esse 2 em menos 2. Então vamos lá. Botão direito no input, expression, menos x. Então recebeu 2, vai usar 2 como cálculo, tá? E agora ele fez o anel para dentro, tá? Beleza, então a ideia aqui é jogar todas essas curvas dentro do boundary surface, tá? Esperando que ele faça aqueles anéis. Só que ele não está fazendo, ele está sobrepondo essas curvas, né, e fazendo para cada uma superfície independente. Por que isso? Tá? Pela estrutura de lista que a gente tem. Tá? Então a gente vai falar mais tarde de listas. Eu vou usar um panel aqui só para a gente visualizar por enquanto o que está acontecendo. Tá? Vamos lá. Quando a gente vê um fio simples aqui na definição de Grasshopper, tá? Isso quer dizer que eu tenho uma unidade andando ali. Para ver os fios com essa distinção de fios aqui, eu preciso entrar lá em Display e ver se está clicado, ver se está ativado o Draw Fancy Wires, tá? Que é a setagem de visualização que vai me mostrar essa diferença entre fios. Se não tiver ligado, não vai dar para ver. Bom, vamos lá. Quando eu tenho uma unidade só, eu tenho um vetor só aqui, ó, é um plano na verdade, né? Ele me dá uma lista de 1. Tá? Quando eu tenho um conjunto de dados, ele me dá uma linha dupla. Tá? É uma lista, é um conjunto de dados. Tá? E quando eu tenho o meu fio segmentado, eu tenho uma lista de listas, eu tenho uma árvore. Tá? É uma lista ramificada. A gente vai entender mais adiante o que é isso. Tá? E o que acontece? O meu boundary surface ele só vai funcionar legal se eu estiver trabalhando com todos os objetos dentro de uma mesma lista. Eles não podem estar em listas separadas. Se eles estivessem em listas separadas, o que vai acontecer é isso. Tá? Eu vou ter objetos diferentes que não vão interagir na operação. Se eles estiverem na mesma lista, eles vão interagir. E se eles forem coplanares, um vai subtrair do outro. Tá? E é isso que eu quero que aconteça. Então, para jogar todos eles numa lista só, eu vou usar um componente aqui que eu chamo de componente não, uma operação chamada de flatten. Tá? Poderia ser um componente também. Tá? O flatten tree, tá? Ele vai pegar uma árvore aqui. Eu vou pegar esse aqui e botar também as duas aqui. Ó, e ele vai pegar essas duas estruturas que são de árvore e vai transformar numa estrutura de lista única. Todos fazem parte do mesmo balaio aqui. Tá? E eu joguei eles aqui para dentro do boundary surface e olha o que aconteceu. Quem era coplanar interagiu, né, com a outra forma coplanar e fez a subtração. Agora eu tenho os meus anéis. Beleza? Então, flatten é uma coisa tão comum aqui que o Grasshopper disse, olha, eu não vou ficar obrigar vocês a fazer componente aqui. Eu posso já direto no input e escolher a opção flatten na entrada. Ele vai fazer a mesma coisa, certo? Eu não preciso gerar o componente. Ele já... Então, flatten e o seu oposto, graft, eles podem ser atribuídos na entrada ou na saída da informação do componente. Beleza? Então aqui eu tenho os meus anéis, certo? Vou criar uma caixinha de brep, tá? E vou escrever aqui paralelos, tá? Que são as peças cortadas de paralelo, no resto tudo view off,
certo? Os meus paralelos estão lá visíveis, tá? Uma lista de 12 objetos, tá? 12 superfícies. Beleza? Agora a hora de fazer os meridianos, tá? Vamos voltar aqui para o início. Inclusive eu vou fazer o seguinte. Vou apagar todos esses balõezinhos aqui. Vou dar uma apertada na minha definição só para organizar o espaço. Vou agrupar todos eles aqui num, num grupo. Tá? Então eu sei que na minha definição a geração dos paralelos está toda debaixo desse tapete aqui. Tá? Então embaixo agora eu vou começar outra história que é a dos meridianos. Tá? Inclusive vou apagar esse cara aqui. Vou ligar de novo a minha superfície para entender onde é que a gente está. E vou lá, vou copiar essa curva inferior. Tá? E na verdade vou copiar o área para pegar o centroide de novo. Certo? Então aqui ó, a curva inferior e o centroide estão lá. E eu vou usar essa posição aqui para gerar um círculo. Tá? Círculo CNR ou só círculo comum, não importa. Tá? Círculo comum serve. Eu vou botar na entrada no P, que é o plane, né? Vou botar o centroide. Né? Com isso eu garanto que meu círculo vai estar ali centralizado em relação à curva inferior. Eu vou botar como valor aqui, valor abaixo de 10, pequeno, 3, beleza. Tá? Aqui, ó. Agora eu olhar a vista superior, eu vejo que meu círculo está inserido, está no oco da minha superfície. Tá? É importante isso, tá? No sistema, no projeto que a gente está gerando, o círculo tem que ficar no vazio aqui. Ele tem que ser projetado, não pode se projetar sobre a superfície. Tá? E agora eu vou usar um outro círculo, com outra variável, um valor maior, aqui 30. Tá? Eu fiz agora sim uma variável que é bem grande, o círculo está externo, também não está se projetando sobre a superfície. Beleza. Esses dois círculos eu vou usar um componente chamado divide curve, tá? Vou ligar ele lá e aí ele, ó, ele distribuiu pontos, né, ao longo da curva em segmentos iguais. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, vou distribuir pontos na curva externa. Tá? O número de pontos que vem por default é 10, então eu vou lá usar o meu componente, meu dado aqui, minha variável número de meridianos, digo n, tá? Então o número de meridianos está 10, se eu quiser trocar, estava 11, se eu quiser aumentar o número de meridianos, vou botar 28, tá? Ele vai fazer muitos, beleza? E agora eu vou usar o componente line to point, então assim, percebam que é um line, mas ele tem que ter esse input de A e B, onde A vão ser os pontos da curva interna, B vão ser os pontos da curva externa, e o que, que ele fez? Ó, gerou uma série de linhas deitadas no chão, paralelas ao chão, tá? E essas linhas eu vou projetar elas sobre a minha superfície. Tá? Vou projetar na direção Z. Tá? Então, o componente que eu vou usar é Project Curve onto a Wrap. Tá? Tem diferentes projects. Tá? Então, é o Project Curve onto a Wrap. Ele tem o ícone, tem uma superfíciezinha amarela embaixo. E eu vou jogar todas as minhas curvas, ou seja, as minhas linhas retas recém-geradas no input curva. Tá? E ele está pedindo aqui uma B-Wrap para projetar. Vai ser quem? Claro, minha superfície. Puxei lá de cima. Superfície do projeto, ela entrou aqui e ó, o resultado. Eu tenho as curvas aqui projetadas lá para cima. Tá? Olha só, pessoal, a importância de eu ter o círculo inscrito no buraco lá é porque se o círculo estiver nessa posição em relação à superfície, olha o que, que ele faz. As linhas não chegam lá no final. Que não deixa, pode ser uma situação interessante de projeto, legal, mas eu preferiria gerar essa situação
de outra maneira, controlando na superfície. Tá? Então eu vou manter aqui o círculo interno para evitar esse tipo de problema. Tá? Bom, resultado, a gente tem as linhas que vão gerar as peças que são os meridianos, certo? E eu preciso estrudar elas, né, transformar elas em peças em superfícies planares. Tá? Vou apagar todos aqui. Preciso estudar elas virando superfícies planares. Tá? Vou usar o componente extrude. Tá? Se eu estudar todas essas peças numa direção só, vou botar a direção X aqui. X, vou botar o valor de extrusão, vai ser meridiano largura. Tá? Mesma coisa, tá 2 aqui. Beleza? Se eu fizer isso, o que ele vai fazer para mim? Ele vai estudar todas as peças na mesma direção, talvez tenha até uma ou outra que vá ficar de fato planar, né, que pode ser cortada de uma placa rígida, mas todas as outras vão ficar curvas. Tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso estrudar elas de modo que elas possam ser contidas em planos, tá, que são que estão acumulados aqui em cada uma dessas linhas. Tá? Essas linhas, inclusive, vão formar a linha de entrada, o movimento de entrada das peças na hora de fazer o encaixe. Tá? Então, eu preciso que o vetor de extrusão seja diferente para cada uma dessas peças. O vetor de extrusão tem que estar em cada uma dessas direções aqui. Tá? Então, como é que eu obtenho 28 vetores diferentes para atribuir às minhas 28 linhas dos meridianos? Tá? Eu preciso transformar cada uma linha dessas aqui num vetor. E aí eu vou usar o componente vector to point, tá? Que faz exatamente o que ele está prometendo aí. É um vetor gerado entre dois pontos. O primeiro ponto é o da curva interna, o segundo ponto é o da curva externa. Tá? E agora eu tenho um vetor que vai nessa direção. Tá? Se eu ligar esse vetor aqui direto no extrude, ele vai fazer uma bagunça. Tá? Não façam na definição de vocês ainda. Tá? Tem dois problemas aqui. O primeiro diz respeito ao tamanho do vetor. Ele está jogando umas peças muito longas. Por quê? Porque ele está contando que a magnitude do vetor é essa linha comprida aqui. Tá? E então a gente tem um componente que chama amplitude. Opa, amp. Eu uso o termo magnitude, mas pode ser amplitude, a amplitude do vetor. A gente consegue controlar essa a partir desse componente. Então eu jogo aqui em vetor meus vetores e a amplitude vai ser justamente a largura do meridiano. Tá? Aquele 2 que eu quero ter uma pecinha bem curtinha. Tá? Então joguei aqui, agora se eu fizer essa operação lá, ele vai as minhas peças vão ser muito mais curtas. Mas ainda tem um problema, tá? Um problema de lista, novamente. Tá? Então eu vou explicar para vocês agora o que está acontecendo, por que ele está gerando essa situação ali toda cabeluda. Tá? Inclusive vou diminuir o número de meridianos para ficar mais fácil a explicação. Vou botar só 6. Tá? Vou apagar a superfície. Tá? E vamos ver o que está acontecendo aqui na frente. Tá? Ó, ele está pegando para cada uma das minhas linhas de meridiano, ele está gerando 6 extrusões. Tá? E nas 6 direções que eu de fato queria gerar. Tá? Mas ele está trabalhando multiplicando o número de operações. Tá? Então é uma questão de estrutura de lista. Quando e, e vamos ver qual é, portanto, a estrutura de lista que está rolando aqui. Tá? Panel, percebam? Fio tracejado significa que é uma lista de listas, é um conjunto de 6 listas com um item cada. Tá? É uma lista ramificada.
enquanto que aqui os vetores que estão entrando são uma lista chata, uma lista flattened, certo? Uma lista única com 6 elementos. Tá? Então, a representação do que está acontecendo lá pode ser dada por esse diagrama aqui. Eu tenho uma lista de listas de um lado e uma lista única do outro. E o que, que ele faz aqui? Ele faz a interação desse objeto com a primeira lista todas as vezes, tá? Para todos os objetos lá dentro. Depois ele vai pegar os objetos da segunda lista e vai fazer a mesma coisa, certo? Então a gente vai ter aqui uma quantidade de interações que é a multiplicação de uma coisa para outra. Tá? E o que eu quero para minha formação dos meridianos não é isso. Né? O que eu quero pegar o primeiro vetor, tá? Se relacionar com a primeira curva, o segundo vetor com a segunda curva, o terceiro vetor com a terceira curva, e assim vai. Eu quero ter uma relação de correspondência entre a, a posição do elemento na lista, né, e a posição do vetor na lista e a posição da curva correspondente na lista. Tá? Essa relação de correspondência vai acontecer se eu tiver duas listas chatas, né, duas listas flat, com o mesmo número de elementos. Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui é uma coisa muito simples. Eu preciso dar um flatten nessa entrada aqui, certo? E deixa eu dar um na saída aqui para a gente poder ver. Dar um flatten na saída do project. Tá? Agora, perfeito. Eu tenho duas listas com 6 elementos, né? Curvas e vetores. Resultado final é uma lista com 6 superfícies. Tá? Beleza? Essas são as extrusões. Eu vou gerar uma caixinha vazia de B-Wrap aqui. Conectei lá. Meridianos. São as placas já propriamente ditas. Vou apagar tudo que está para trás. View off. Só ficam os meridianos ligados. Vou dar um preview nos paralelos. Opa, pequeno detalhe aqui. Extrudou o meridiano para fora. Claro, eu usei o valor para gerar o meu vetor. Eu usei como ponto a curva interna e como ponto B a curva externa. Então, ele está gerando o valor positivo do vetor, está indo para fora. Tá? Eu poderia vir aqui e na entrada, na saída, um expression menos x, isso resolveria o meu problema, então ele transforma o vetor de positivo em negativo e extruda na direção oposta. Tá? Mas eu vou resolver isso de outra maneira, eu vou inverter as entradas aqui do meu vetor. Eu vou fazer o vetor positivo vindo de fora para dentro. Só invertir A e B aqui. Né? E o resultado agora é o que eu estava esperando. Tá? Então, só para a gente ver outra maneira de chegar lá. Tá? Beleza, essa aqui está sendo a minha superfície. Eu estou achando ela um pouco feia. Eu vou brincar um pouco com os valores aqui, porque eu quero ver coisas bonitas. Vou aproximar a distância superior. A gente não está dando essa possibilidade, mas vamos lá, agora vai ser. Ficou mais pertinho também. E tá bom. Por enquanto tá, vamos trabalhar com ela assim. Tá? Vamos mudar uma coisa. O número de meridianos vai ser 12 e o número de paralelos vai ser 4. Meridianos vai ser 20. Pronto. Então, essa é a minha superfície. Vocês podem ficar brincando um pouco disso. Tá? Vou agrupar esses caras aqui. E agora vou estabelecer a relação de intersecção entre essas peças. Certo? Eu quero ver onde que elas se tocam, onde que elas interagem. Certo? Uma é mais fina que a outra. Certo? É interessante a gente ver que tem essa diferença. Né? Os meus anéis são mais gordinhos para dentro.
Ótimo. Tá? O componente que eu vou usar eu chamo de BBX, e também é uma intersecção, ele está dentro de intersection física, wrap. Tá? Brap. BBX, onde eu vou ter a conexão entre paralelos e meridianos. Tá? E o que ele fez aqui na minha definição? Tá? Vamos olhar. Ele gerou um resultado estranho. Que ele pegou a intersecção do primeiro meridiano com o primeiro anel, do segundo meridiano com o segundo anel, do terceiro meridiano com o terceiro anel, do quarto meridiano com o quarto anel, e o quarto meridiano com o quinto, o quarto meridiano com o sexto anel, e assim vai. Tá? Desculpa, o quarto anel com o quinto meridiano, com o sexto meridiano, com o sétimo meridiano, isso aí. Tá? Então, o que está acontecendo em termos de estrutura de lista é isso aqui. Ó. Tá? A gente tem essa correspondência, são duas listas flat, vai acontecer assim, primeiro com primeiro, segundo com segundo, como a gente já viu, e lá no final, se acabou o número de elementos dessa lista, é ele que vai ser usado para fazer a interação com os que sobraram, né, com os que são excedentes da lista ao lado. Tá? Então, a interação que está acontecendo é na mesma modalidade que a gente teve antes, né, que é entre objetos de posições correspondentes, sendo que aqui tem esse detalhe que uma lista é maior do que a outra. Tá? Agora, não é isso que a gente quer. Para esse objeto aqui, para essa operação, a gente quer essa relação, certo? Em que cada objeto de uma lista vai interagir com todos os outros objetos da outra lista. Então agora é a hora de fazer a operação inversa. Eu vou dar o graft. Tá? Então eu vou pegar a minha lista de paralelos, tá? Vou usar o componente graft, né, a operação graft aqui no input, e vou gerar uma lista de listas. Tá? E a gente viu que o resultado final, tá, é a interação de todos com todos. Tá? Paralelos e meridianos, tá? Estão interagindo e a gente encontrando a intersecção de todos com todos. Tá? Vou fazer uma pequena é, assim, explicação sobre essa ideia de estrutura de listas, para quem não teve na aula, eu acho bastante útil, isso é muito importante para a gente entender. Eu uso a metáfora, para falar disso, das meias da minha filha. Tá? Ela tem lá meia soquete, meia de cano longo, meia calça, né? E antes da gente comprar um armário, todas essas meias eram guardadas dentro do mesmo balaio, certo? Elas estavam lá organizadas, uma aqui, outra lá, cada uma, né, uma sequenciazinha, mas todas estavam no mesmo balaio. Tá? A estrutura de um balaio só é uma estrutura flat. Tá? Agora, quando a gente comprou o armário com gaveta que tem subdivisões, né, o que foi obtido é a possibilidade de subdividir aquela lista, de organizar em né, ramos diferentes ou em espaços diferentes aqueles objetos que antes estavam lá. Então agora eu tenho uma lista grafted, né, ramificada, com é, três ramos, cada um com três objetos dentro dele. Eu tenho uma lista de listas, né, três listas, cada uma com três itens dentro dela. Tá? Isso aqui é uma lista grafted. Isso aqui é uma lista flat. Tá? E a representação que o Grasshopper faz para a gente disso é a seguinte. Tá? Um objeto flat, ele é como se fosse uma planta de um ramo só. Né? Ele tem um tronco e lá em cima você chega e estão todas as folhas. Tá? Não tem ramificação. Todos os objetos estão no ponto final daquela linha. Tá? E a representação em lista é essa. Né? Lembrando que sempre que a gente tem uma lista, cada elemento da lista, ou seja, cada item da lista, tem um índice. É esse númerozinho que aparece aqui do lado.
tá? Lá no Grasshopper, a gente vai ver que essa representação acontece desse jeito aqui, ó. Então, os meus 20 meridianos, né, começa em 0, termina, termina em 19, são os 20 meridianos. Tá? Tem outra maneira de a gente visualizar isso, parâmetro, tem essa arvorezinha aqui, tá? Eu tenho esse modo de visualização que ele diz dados com um branch, ou seja, um galho, tá? Número de itens 20. Tá? Se eu clicar com o botão direito, eu posso ter outra representação, que é aquele diagramazinho do galho. Tá? Então é uma linha, lá no final todos os meus dados. Tá? Se eu pegar essa mesma representação aqui e jogar para a minha lista que foi grafted, eu tenho os 4 paralelos, tá? Cada um numa lista separada. Então eu tenho os dados com 4 ramos, cada um com um item, né? E a representação em árvore é essa. Tá? Percebam que o nome de cada uma desses ramos é dado aqui entre chaves. Tá? A gente chama isso de caminho. E eu posso usar esse opção Simplify para ele eliminar zeros do endereço dos ramos, tá? do nome dos ramos. Então aqui ele simplificou, né? Então eu volta e meia faço isso para só visualizar melhor. Tá? Às vezes isso é super importante, a gente vai ver em seguida. Bom, então a representação visual disso aqui é essa. Então eu tenho os 3 ramos, cada uma com 3 folhas lá. Né? O ramo eu chamo de em inglês de branch, tá? E o endereço dele é o caminho, o path, tá? Que é sempre dado entre chaves. Né? Então aqui eu tenho o ramo 0, o ramo 1, o ramo 2, o 0, 1 e 2 são diferentes representações da mesma estrutura de lista. Tá? Super importante dominar isso. E a gente vai ter uma aplicação prática dessa maneira de entender as listas logo em seguida. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vou apagar isso aqui. Agora nós vamos criar, a partir desses segmentos aqui, né, segmento de reta, ou seja, as intersecções entre anéis meridianos, a gente vai criar os elementos de subtração da superfície, né, para fazer o corte do encaixe. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu ilustrar aqui. Né? Essa é a situação que a gente tem. Meridiano é amarelo, paralelo em laranja, né? E temos a intersecção. E o que a gente quer fazer é subtrair metade da intersecção de uma das peças e metade da intersecção de outra das peças, para que elas possam se encaixar desse jeito. Tá? Eu vou precisar dar uma pausa aqui. Vamos adiante. Então, o que eu preciso fazer aqui é separar essa intersecção em 2 segmentos. Tá? A gente faz isso no Grasshopper usando o componente shatter, tá? Que segmenta, assim, de fato separa uma lista, uma curva. Tá? E ele separa a curva em um determinado parâmetro. Tá? O que é um parâmetro? A curva tem início e fim. O parâmetro é o endereço de cada ponto dentro da curva. Tá? Uma curva, ela pode iniciar em 0 e terminar em 1. Tá? Isso é uma curva, se eu desenhar uma linha no Rhino, ela vai ser desse jeito. Tá? Mas se vocês desenharem uma curva de control points, ela vai ter os parâmetros mais malucos. Aqui vai chegar em 420, sei lá, qualquer 0,3. Né? Então, para a gente poder controlar
os parâmetros, uma maneira legal de trabalhar é reparametrizar a curva sempre. É transformar o início em zero, o final em 1, né? E aí o parâmetro 0,5 vai estar no ponto médio da curva. Tá? É um pouquinho mais complicado que isso, mas vamos por hora vale dizer que vai estar no ponto médio da curva. Tá? E o parâmetro é uma variável que lá no Rhino é representada pelo T minúsculo. Tá? Então a primeira coisa que eu faço aqui na entrada das curvas, eu vou botar reparametrizar. Então eu garanto que todas aquelas intersecçõezinhas, o parâmetro delas vai de 0 a 1. E agora eu vou dar barra barra 0,5, tá? Porque não é um valor que eu vou querer mudar. Então eu já dei um panel aqui e foi. Tá? E ele separou a curva, separou cada uma dessas retinhas aqui em dois, mais ou menos no ponto médio delas. Tá? Bom, para a gente visualizar, deixa eu dar um flatten nessa curva, essa lista aqui. Ah não, deixa o graft. Para a gente visualizar é o seguinte, vou dar um simplify na saída, beleza. Tá? A gente vai ver que depois ele tem uma estrutura de árvore aqui que vai ser importante a gente dominar. Tá? Esses endereços aqui são importantes para a gente. Então, antes de quebrar a curva, eu tinha um objeto por ramo, agora eu tenho dois objetos por ramo. Tá? E uma maneira de identificar qual que é qual é usar o componente list item. Tá? Eu vou botar aqui um slider que vai de 0 a 1. Tá? E aqui, ó, o que ele está pegando? O list item, você diz qual é o índice e ele te devolve só o objeto daquele índice. Né? Só o item do índice que você está dando. Então, as linhas de índice 1, que são essas aqui de baixo, é as que eu estou vendo lá. São as linhas que vão subtrair do meu meridiano. Tá? E as linhas de índice 0 vão ser essas aqui, que eu vou estar subtraindo dos meus paralelos. Certo? Essas aqui são as linhas de índice 0. Tá? Então, novamente, a estrutura de lista é importante para a gente controlar, porque eu vou separar qual metade vai fazer a operação com quem. Beleza. Tem um pequeno detalhe que é o seguinte: para fazer essa subtração, eu vou precisar estender as linhas para fora. Por quê? Porque a operação que eu vou usar é a seguinte: eu vou fazer um cano, botar um pipe, tá? Um cilindro, na verdade, ao redor de cada uma dessas linhas, tá? E o cilindro, os cilindros vão de fato recortar as superfícies exatamente no tamanho do rasgo que eu quero. Tá? Eles vão fazer uma mordida ali na superfície. Tá? Só que, se eu pegar o cilindro e recortar ele e gerar o cilindro a, até o final da linha de intersecção, que está terminando na tangente de uma superfície curva, né? A subtração que ele vai fazer é essa aqui, ó. Tá? Eu preciso, na verdade, atravessar o meu cilindro para fora da superfície, certo? Ele tem que vir aqui mais para fora e aquele lá, esse aqui vai ter que ir mais para fora e esse aqui vai ter que ir mais para fora para eu poder subtrair legal e não sobrar nenhuma rebarba aqui. Então eu preciso estender as minhas linhas de interseção para fora. Tá? E para isso eu vou fazer a operação com a linha de fora para um lado, a operação com a linha de dentro para o outro, então eu preciso separar essas listas aqui, entre 0 e 1. Tá? Então eu vou usar o componente split list. Tá? Vou dar aqui como dado setInteger 1. Eu poderia usar esse slider aqui, botar em 1. Tá? Jogar minha lista aqui. E agora o que eu tenho, eu vou botar um componente de curve só para a gente poder visualizar. Eu tenho separado, né, saindo para o lado A, só as curvas
que vão subtrair dos anéis, são os paralelos. E separado no B, só as curvas que vão subtrair dos meridianos. Tá? Então, eu voltei a ter a mesma estrutura de lista que eu tinha antes, né? Só que a metade da geometria. Tá? E agora eu vou usar o componente Extend Curve, cada uma delas aqui, e vou usar de novo esse slider 0 e 1 aqui. Vou botar 0 numa das dimensões e 1 na outra. Tá? E o que ele fez? Ó, deu certo. Ele pegou essa curva aqui, ó, que eu quero separar do meu, tirar do meu paralelo, e estendeu para fora. Tá? E agora não funcionou legal, porque eu queria remover do meu meridiano, né, uma curva que se estendesse para o outro lado. Então, percebam, L1 e L0 é a extensão da curva a partir do início e do fim dela. Então, agora eu vou inverter. Tá? Ó, então, o L0 está partindo está ficando em zero, ou seja, não está mexendo, está estendendo, e o L1 está estendendo para dentro. Tá? Vamos lembrar que isso aqui, ó, né, que a gente acabou de ver, é... Então, esses aqui eu vou tirar do meridiano, tá? E esses aqui eu vou tirar dos paralelos. Tá? Então, agora eu vou gerar um pipe ao redor de cada uma dessas curvas, tá? Aquelas retinhas ali, tá? Também dessas, certo? Aqui, todas as minhas intersecções têm um pipe ao redor. O raio desse pipe veio grandão, veio 1, tá? E eu vou buscar lá a minha espessura de chapa de novo, tá? Porque o que eu quero comer da superfície é exatamente a espessura da chapa. Tá? Agora, ele está me pedindo aqui o input de raio, né? E eu preciso que o meu pipe tenha o diâmetro de 0,3, um raio. Então, eu vou fazer uma operação aqui, que é de expression x dividido por 2, tá? E esse pipe ficou fininho, o outro não está grande. Tá? Mas expression x dividido por 2 foi. Opa, isso não tinha dado certo. Ok, pronto. Ah, então eu tenho os caninhos bem organizados. Eu vou torcer aqui na minha definição. As subtrações dos paralelos não está certo. São as daqui, são as de cima. E as subtrações dos meridianos são as de baixo. Beleza, tá? Então tá organizado. Tá? Com isso eu consigo já fazer as operações. Ah, não, falta um pequeno detalhe. Eu preciso dar um cap holes no meu pipe, tá? Porque é o seguinte, o pipe ele dá só a superfície externa do cilindro, mas não dá a tampa. E quando eu ponho cap holes, ele fecha a tampa. Então, com isso, ele vai fazer o corte completo. Tá? Então, beleza. Agora é a hora de fazer o trim. Tá? É, existem vários tipos de trim. Tá? Eu vou usar o trim solid, tá? Em onde eu dou um shape, que é a minha, vão ser no caso aqui os meus paralelos. Vou botar lá, vou botar um Wi-Fi. Tá? Meu paralelo é o shape que vai ser subtraído e trim é o objeto que vai cortar. Tá? E funcionou? Não funcionou. Deu alguma coisa errada aqui. O que aconteceu? Bom, primeiro, eu tenho 80 objetos para cortar, 20 meridianos vezes 4 paralelos, né? De
4 objetos. Tá? Eu preciso novamente organizar a estrutura de árvore. Tá? E qual é a organização que eu preciso fazer? É a seguinte. Vamos chegar aqui. Na hora de organizar os pipes para subtrair dos meridianos, eu preciso que a interação entre os pipes que estão nessa posição aqui, ó, tá, aconteçam com aquele meridiano. E os pipes que estão nessa posição aconteçam com esse meridiano e assim por diante. Então eu representei por cor aqui a organização que deve haver dentro dentro das minhas geometrias. E no caso dos paralelos, a organização é assim. Percebam que, ó, tanto os pipes que vão tirar dos paralelos quanto dos meridianos, eles estão organizados como uma espécie de matriz. Tá? Uma boa maneira da gente entender isso é a seguinte. Tá? O que aconteceu aqui? Deixa eu recuperar essa organização aqui para cá. Né? Quando eu fiz a interação entre, né, uma lista de listas e uma lista flat, eu gerei essa relação, né? Então, isso me gera uma espécie de matriz. É como se a primeira lista de objetos estivesse aqui, a segunda lista estivesse lá. Né? E isso me gera esse tipo de relação, que eu tenho cada um interagindo com todos os outros. Tá? Essa organização aqui, tá? Corresponde, de números aqui, ó, uma matriz, corresponde exatamente. Deixa eu dar um simplify, tá? Para a gente conseguir visualizar. Exatamente a organização que a gente tem aqui. Eu tenho 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, até 20. Depois 1, 0, 1, 2, 1, 3, assim vai, até 20. 2 até 20 e 3 até 20. Tá? Então, o número da esquerda aqui corresponde aos meus 4 paralelos. E o número da direita corresponde aos meus 20. Deixa eu puxar aqui. Meridianos. Tem aqui, os meus 20 meridianos. Então eu tenho a mesma estrutura para essas duas listas e a estrutura é exatamente essa. Tá? Então aqui, ó, o A do caminho das minhas listas é paralelo e o B é meridiano. Certo? Então eu vou usar essa estrutura aqui para organizar. Na hora de cortar os paralelos, eu vou usar esse tipo de organização. Eu vou separar a minha lista usando apenas o índice da esquerda para dizer organize-se em paralelos. Tá? E vou usar o número da direita para dizer organize-se em meridianos. Tá? E como é que eu faço isso? Tá? Tem um componente muito legal e importante que chama Path Mapper. Tá? Percebam que eu fiz um detalhe aqui. Eu botei o meu meridiano grafted aqui. Tá? Então, eles ambos estão entrando aqui para fazer o trim nessa mesma estrutura.
tá? Por isso está dando essa organização aqui. Vamos pegar é por isso que deu essa organização, certo? O que que eu preciso fazer? Eu preciso organizar o meu. Eu vou aqui no meu Path Mapper, clico com o botão direito e, e ponho Trim Mapping. Peraí. Botão direito, Trim Mapping. O que eu preciso fazer aqui? Dar um Simplify, Trim Mapping de novo. Tá. Por quê? Por que o Simplify? Né? Para poder eliminar os zeros. Aí eu tenho aquela estrutura de A e B, onde eu, para operar com os meridianos, eu clico duas vezes aqui, seleciono o B, ou seja, eu vou ficar só com a parte B do meu índice original. Tá? Então, o resultado aqui, ó, né, eu vou organizar toda a minha estrutura de canos, de pipes, né, jogando 4 para cada meridiano. Então, são 20 ramos com 4 elementos. Tá? E, e é esses que vão entrar aqui no trim. Tá? E olha aqui o resultado. Eu tenho para cada meridiano os 4 elementos que fizeram a subtração. Tá? E aqui vai ser o oposto. Clico com o botão direito. Desculpa. Simplify para poder garantir que a estrutura. Trim Mapping de novo. Vou garantir que a estrutura está em AB, eliminei os zeros. E agora ele está me deixando só a organização. São 4 grandes grupos com 20 canos em cada. Tá? E o resultado é a subtração dos paralelos. Beleza? Então vamos organizar isso. Tá? Para vocês visualizarem essa estrutura aqui, tem um recurso legal que chama Tree Branch. Tá? O Tree Branch ele vai permitir que você selecione apenas aquele ramo, um dos ramos da árvore. Tá? É um detalhe assim, eu entro aqui a árvore, aqui eu entro path, que é o caminho. Tá? E eu preciso botar uma caixinha vazia de data path aqui para botar o meu número dentro para poder receber lá, que eu preciso receber o valor aqui que está entre chaves, tá? E aqui ele mostra direitinho, ó, dos meridianos, ó, essa aqui, esse aqui é o ramo zero, então me dá dando a lista dos quatro que fazem parte do ramo zero, ramo 1, ramo 2, ramo 3, ramo 4, ramo 5. Tá? Essa é a organização que está acontecendo aqui. Deixa eu botar aqui um slide mais organizado. E se a gente pegar a mesma coisa aqui para cima, ele vai mostrar todos os que estão organizados no ramo zero de paralelos. E quando passa do valor, ele não tem o ramo 4, né, com o endereço 4, eu só tenho 0, 2 e 3. Aí ele dá erro aqui. Certo? Então essa é a estrutura de matriz que estava colocada aqui. Através do Path Mapper eu consigo organizar, né, em paralelos, em meridianos e estabelecer as correspondências de subtração, tá? de corte. Né?
Bom, é isso, pessoal. Quando o próximo passo da definição vai ser a gente dar estrutura, dar espessura para esses objetos aqui, criar uma visualização também de movimento para eles e, e depois deitar cada um desses objetos aqui no chão para gerar os desenhos de corte. Tá? Eu vou passar agora no final do vídeo uma sequência de imagens para vocês poderem imitar aqui se quiserem. Tá? Então essa aqui é a estrutura dos paralelos, a estrutura dos meridianos e aqui a organização dos cortes. Bom, próximo vídeo vai ser a próxima etapa dessa sequência.